Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Abram suas Bíblias em Salmo 103. Amém? Salmo 103. Hino à suprema graça de Deus. Eu quero compartilhar com vocês sobre a gratidão do rei Davi. Iremos ler nesse princípio dos versículos 1 ao 4. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Deus Santo Eterno Pai, eis aqui tua palavra. Fala a teu povo, assim como o Senhor falou ao meu coração, para honra e glória do teu nome. Ajuda-me e que teu nome seja glorificado. Assim te oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu amo o Salmo 103. E o Salmo 103 ele foi escrito por Davi, o maior rei de Israel, aquele de quem o Messias é chamado filho. E Davi foi um homem que na Bíblia ele é chamado do homem segundo o coração de Deus. E eu entendo, interpretação minha, que esse é um salmo de restauração da vida de Davi. E eu vou explicar um pouquinho para vocês. Tá certo? Davi foi ungido pelo profeta Samuel com aproximadamente de 15 a 20 anos. Quando cuidava de ovelhas, enfrentou um leão e um urso. Ele vai, aceita o desafio do gigante, mata Golias. Ele entra no exército, ele toca uma harpa e espanta os espíritos que atormentavam o rei. Ele cresce muito ao ponto do rei querer matá-lo. No capítulo 18, no versículo 25 de 1 Samuel, é registrado que Saul queria fazer Davi morrer pelas mãos dos filisteus. E ele luta inúmeras batalhas que a princípio eram desfavoráveis a ele, mas ele vence, não porque ele era um excelente guerreiro, sim, ele era, mas sim porque Deus estava com ele. E assim, ele é coroado rei, ele começa a reinar sobre Israel e sobre Judá, e acontece algo triste na vida do rei Davi. Quando ele está com aproximadamente 50 anos de idade, enquanto o seu exército guerreava, ele comete um pecado com Batseba e ele encomenda a morte do seu marido. E o profeta Natã vai visitá-lo e confronta ele. E nessa confrontação foi escrito o Salmo 51. Peço que vocês abram, Salmo 51. Porque para entender a alegria desse salmo, a alegria da restauração, da gratidão do rei Davi, você tem que entender o que aconteceu no Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo também de Davi. É a confissão dele quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, quando ele adulterou com Batseba. Eu não lerei todos os versículos, farei uma seleção resumida. Versículo 1. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. Versículo 8. Faz-me voltar a ouvir o júbilo da alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Versículo 10. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Irmãos, eu não sei se você chamaria Davi para conversar com sua mãe, com sua filha nova,
ou para pregar na igreja. Não sei se você faria isso. Porque o que foi que aconteceu? Ele estava em casa, ele vê Batseba tomando banho, ele deseja, manda trazer ela a ele adultera com ela. Dias depois ela manda mensagem que está grávida. Ele, para encobrir o pecado, ele manda trazer Urias do campo de batalha. Urias não visita a sua esposa como um homem casado, ele não mantém relações sexuais com ela. Davi tenta embriagar Urias para que ele fosse ter relações com sua esposa e assim, entre aspas, assumir o filho que era de Davi, e o plano de novo dá errado. Por fim, Davi faz com Urias aquilo que Saul fez com ele. Saul tentou fazer Davi morrer pelas mãos dos inimigos. O que foi que Davi fez? Mandou uma carta por Urias, para que entregasse ao comandante do exército, e que ele fosse colocado em um local onde a batalha estava muito feroz, e que depois tirasse o apoio, para que ele morresse. E assim aconteceu. Quando Urias morreu, Davi mandou chamar Batseba para casar com ela. Para quê? Para encobrir o seu pecado. E no capítulo 11 de 2 Samuel, está registrado: e isto entristeceu o Senhor. O homem que escreveu o Salmo 22, o homem que escreveu o Salmo 23, também foi esse homem que cometeu esse pecado. E olha como é o Salmo 51. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Davi, quando vai pedir perdão a Deus, ele não pede, dizendo: ó Deus, o Senhor deu vitória a teu povo por minha causa. O Senhor precisa de mim, Deus. Ele não faz isso. Ele não puxa para ele nenhum mérito. Ele não puxa para ele nenhum valor pelo qual Deus deva perdoá-lo. Para quem ele apela? Para a própria misericórdia de Deus. Já está escrito no Pentateuco, né? Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ele apela para a misericórdia de Deus. Ele não apela para o próprio mérito. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo tuas misericórdias, conforme a tua grande clemência. Ele tem um coração que reconhece a sua insignificância. Porque nós, sem Deus, sem o perdão dele, nós não somos nada. A única coisa que nós somos é inimigos de Deus. E ele fala: apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa. Porque ele pede a Deus para lava-me, porque ele se sentia sujo. O pecado faz isso com a gente. Nós nos sentimos sujos. Ele fala: purifica-me do meu pecado. Por quê? Porque ele se sente imundo. Porque o pecado faz isso. Pequei, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões. Quando Deus confronta a gente, quando o irmão enviado por Deus confronta a gente, quando a palavra de Deus confronta a gente, quando o Espírito de Deus confronta a gente, nós vemos aquilo que praticamos, nós vemos o pecado que praticamos. O que foi que Davi fez? Ele decidiu não ver. Davi, quando recebe a notícia de que Urias morreu, no capítulo 11 de 2 Samuel, desculpe, ele fala a Joabe: não se preocupe, Joabe, a espada devora tanto um como a outro no campo de batalha. Não tem nada não. Eu mandei você matar ele, entre aspas, e ele morreu, está tudo certo. Davi não conseguia ver o pecado dele. Veja que foi uma espiral decadente, porque o pecado faz isso na vida da gente. Ele começa olhando, depois ele manda trazer ela, dá a entender que talvez a força, tem estudiosos que dizem isso. Ele consuma um adultério, a mulher engravida, ele tenta fazer com que o marido dela legítimo assuma a criança, dá errado, ele tenta embebedar ele, dá errado, por fim manda matá-lo. E depois casa com a mulher que é para encobrir de todo jeito. Ele não conseguiu esconder o pecado de Deus. Por que nós temos a sensação de que às vezes nós conseguimos esconder o pecado de Deus? Por que nós temos essa sensação? E ele reconhece a transgressão dele, e ele fala: trago sempre presente o horror do meu pecado. Na Bíblia de tradução contemporânea, não é a nova tradução da linguagem de hoje, é uma outra tradução. Está escrito: e o meu pecado está sempre olhando para mim. É como se para onde ele fosse, ele estava sendo visto pelo pecado. Para onde ele ia, o pecado estava olhando para ele.
Porque essa era a sensação dele. A consciência dele estava sendo esmagada pelo peso do pecado. Aquele homem que recebeu tantos dons de Deus, tantas bênçãos de Deus, tantas misericórdias de Deus, tantos livramentos de Deus, fez algo que a gente não consegue entender. Porque o pecado na vida da gente é assim, a gente não consegue arrumar motivo. Na minha vida, na sua vida, muitos pecados não têm motivo. É irracional. Não há explicação. Deus fala para Davi através de Natã. Melhor ler do que citar. Segundo Samuel 12, do 7 a 9. Eu vou ler para vocês. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Por que, então, você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. Segundo Samuel 12, do 7 a 9. Para onde ele ia, ele tinha a convicção de que o pecado agora estava olhando para ele. Era como se ele fosse, de certa forma, um refém do pecado. E o que é que acontece? Entendo eu, o corpo dele adoeceu. Quando a gente está muito ferido da alma, é normal que nós adoeçamos, porque nós temos imunológico baixo. E ele estava sofrendo as dores que o pecado tinha causado nele. Versículo 4. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justo é a tua sentença, incontestável, ao julgar-me condenado. Você quer ver a sentença toda? Leia 2 Samuel, capítulo 12. Você vai ver a sentença toda. No versículo 8. Faz-me voltar o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Ele sente tanta dor. Quando a mente da gente está muito perturbada, quando a gente está no nível alto de estresse, a gente consegue sentir isso, que até os ossos dele doíam. Até os ossos. Imagina a dor no osso. Agora imagine todos os ossos doendo. Você entende agora por que no Salmo 103 ele diz que todas as minhas entranhas louvem o teu santo nome? Porque aqui ele está passando uma experiência terrível de pecado. No Salmo 103, entendo eu que é um salmo de restauração do rei Davi. De que isso aqui não foi a última página da vida dele. Ele continua. Versículo 10. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro. Se você acha que o seu coração é puro, você está enganado. Não sei quem você está ouvindo, mas a Bíblia não é. A Bíblia diz que o coração humano é terrivelmente enganoso. E ele fala o quê? Cria em mim um coração puro. Porque o coração dele não está. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Os 3 pedidos que eu entendo serem os mais intensos do Salmo 51. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Irmãos, relendo isso aqui. Não me afastes da tua presença. Quando Davi peca, quando ele foi confrontado, ele não fez como Judas, ele não fez como Adão, ele não fez como Pedro. Ele procurou aquele quem ele achou que o pecado estava expulsando da presença. A presença do pecado dele estava lhe fazendo se sentir indigno de aproximar-se de Deus. Todo pecado nos faz condenáveis diante de Deus. Mas tem um dos livros de aconselhamento que eu li, que falam que pecados sexuais, eles têm uma terrível condição de colocar na mente das pessoas o forte sentimento de indignidade. Ele tenta, de alguma forma, tentar melhorar, mas ele se sente indigno. E ele fala, renova dentro de mim o espírito inabalável, não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Quando a gente lê a confrontação de Samuel com Saul, dá a entender que Saul estava preocupado com o rei. Não, não tire o reino de mim, não. Não tire minhas riquezas, não. Não tire de mim o poder, não.
A gente, quando olha para Davi, Davi está preocupado com o quê? Com o relacionamento dele com Deus. Ainda em pecado, a gente vê porque que ele é um homem segundo o coração de Deus. Não tire de mim, não me expulses da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Porque eu creio que quando a gente, agora que Cristo já veio, morreu e ascendeu aos céus e derramou seu Santo Espírito, aquele que é selado com o Espírito Santo de Deus, ele não perde o Espírito Santo. Mas nós podemos entristecer o Espírito Santo. Está lá em Tessalonicenses. A gente não perde o Espírito Santo, mas a gente entristece. E por que a gente entristece quem ama a gente? E ele fala, restitui-me a alegria da tua salvação. Ele não perdeu a salvação. Eu entendo que uma vez salvo, sempre salvo. Mas ele perdeu a alegria da salvação. Irmãos, qual é a maior alegria que um crente tem? Entendo eu que é a salvação. Ele perdeu isso. E por que ele está pedindo restitui-me? Porque ele perdeu. E ele pede a quem? Ele pede a quem pode restituir. E ele continua a confissão do pecado, dos pecados dele no Salmo 51. Entendo eu que o rei Davi foi ensinado aqui nesse capítulo sobre a doutrina do pecado original, né? De que nós nascemos em pecado e que nós não pecamos simplesmente nós queremos pecar. Nós pecamos porque a nossa natureza é pecadora. Nós nascemos inimigos de Deus. E ele tem essa informação quando o Espírito Santo fala com ele. Está registrado aqui, reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. E o resto do Salmo 51 é um coração contrito. É um coração que chora. É um coração que sofre a presença, o cometimento de um pecado. Irmãos, quando a gente comete pecado, a gente se entristece. Porque se você nem se entristece, talvez você esteja morto. Ou talvez você nunca tenha tido vivo. Irmãos, restitui-me, olha o que ele pede aqui, restitui-me a alegria da tua salvação. Você conhece alguém que não tem a alegria de viver? Eu conheço algumas. É triste, é horrível. Imagina esse homem, o maior rei de Israel, ele perdeu a alegria de viver. Talvez um dos homens mais vivos que apareceu na face da terra, em virtude dos feitos que Deus fez através da vida dele. Mas nesse momento aqui, ele se sente morto. Na minha cabeça, no Salmo 103, entendo eu quando ele fala, o Senhor restaura o nosso corpo da sepultura. Porque talvez ele, mesmo com o corpo vivo, estava com a alma ferida de morte. As suas emoções e o seu coração estavam profundamente ferido. E ele grita, restitui-me a alegria da tua salvação. Será que a gente pede isso a Deus? O que é que nós pedimos a Deus? Quais são os meus pedidos que eu faço a Deus? Não é errado você pedir casa, carro, dinheiro, emprego, esposa. Não é pecado você pedir isso, não. Mas qual é a coisa que você mais pede a Deus? E aqui, tem o Salmo 63. A tua graça é melhor que a vida. O pecado fez isso na vida de Davi. Tirou essa sensação de paz que nós temos com Deus. E o que eu agradeço a Deus é de que o Salmo 51 não foi a última página da vida de Davi. Voltemos ao Salmo 103. O versículo 8 do Salmo 103. O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Eu acho que quem faz isso é a gente às vezes. Com alguns irmãos nossos que pecam. Eu acho que a gente é que às vezes faz isso. A gente tem raiva e não consegue perdoar. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Davi sabia o que era isso. Como a gente já comentou aqui no capítulo 51. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso o seu amor para os que o temem.
o quanto dista o Oriente do Ocidente, que é onde o pôr do sol e o nascer do sol, ele quis dizer. Olha a distância. O quanto dista o Ocidente do Oriente, assim também ele afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. Irmãos, quem é que tira o pecado da gente? Quem tira é Deus. Davi tentou tirar do jeito dele, o que foi que ele conseguiu? Mais pecado. Pecado você não tira com suas manobras, as suas artimanhas. Você tira pecado reconhecendo o pecado, confessando a Deus, procurando a face dele, abandonando o pecado. Como um pai se internece pelos filhos, assim semelhantemente o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem, porquanto ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. A existência do ser humano é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se esboroa. Esboroa é murchar, que se esboroa quando o vento sopra. E ninguém mais se lembra do lugar onde planta estivera firmada. Mas o amor leal do Senhor é desde sempre e para sempre, para aqueles que o temem, e a sua justiça para os filhos de seus filhos. Quando eu estava lendo esse salmo, eu disse, meu Deus, no capítulo 51, ele tem um ensinamento do Espírito Santo de que nós nascemos em pecado, de que nós temos uma natureza pecadora por nascimento. Nós não precisamos fazer atos bons ou ruins para ser considerados filhos de Deus. Nós nascemos inimigos de Deus. O Salmo 51 ensina que a bondade humana, bondade entre aspas, ela não é suficiente para nos fazer filhos de Deus. E no Salmo 103 eu vejo uma coisa, pelo menos para mim foi uma riqueza, ver isso. Mas o amor leal do Senhor é desde sempre e para sempre. Onde é que começou sempre? Onde começou isso? Ele nem havia nascido, ele nem tinha pecado. Deus na eternidade decidiu amá-lo. E isso termina? Isso não termina. Davi se esforçou ao máximo para tentar encobrir o seu pecado, mas não conseguiu. Mas Deus, antes da fundação do mundo, Deus Pai, o Filho foi sacrificado para providenciar a redenção de todos aqueles que haveriam de crer no futuro. Apocalipse fala, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. 1 Pedro também vai falar isso, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Capítulo 25 de Mateus. Venha para o reino que está reservado para vocês desde a fundação do mundo. Davi não existia. Aqui nós vemos claramente o exemplo da soberania de Deus. De que Deus sabe todas as coisas. E que Deus... Por que Deus não tratou o pecado de Davi como merecia ser tratado? Porque já havia providenciado antes dos tempos o sacrifício de Cristo para salvá-lo. Deus não poupou Davi por causa dos feitos dele. Deus poupou Davi porque antes das coisas serem criadas, o Filho de Deus havia sido morto. Para salvar e providenciar o sacrifício que traz a paz a todos aqueles que haveriam de crer. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Capítulo 5 e 20 de Romanos. Aqui nós vemos a soberania de Deus e a responsabilidade nossa. Que se Deus na eternidade decidiu amar-nos, nós, por nossa escolha, precisamos lutar contra o pecado em nossa vida. Nós precisamos fazer escolhas conscientes. Foi Davi que decidiu também escrever esse salmo. Davi escreveu o Salmo 51 e o Salmo 103. Ao passo que Deus é totalmente soberano, nós somos plenamente responsáveis. E ele continua, e com todos os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus mandamentos. Davi está dizendo basicamente aquilo que está em Mateus capítulo 25, em que aqueles que Deus sabe que são seus filhos, eles obedecerão à lei do Senhor por gratidão. Todo aquele que é salvo
pelo Senhor Jesus Cristo, ele obedece à lei, ele luta contra o pecado, ele busca glorificar a pessoa de Cristo por gratidão. Não é para ser salvo. Ele já é salvo. A salvação que conquistou para ele foi Jesus Cristo. Ele vive assim porque ele é grato àquilo que Deus fez por ele na pessoa de Cristo. E ele continua: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, domina sobre tudo que existe. Ele está com o coração radiante, porque entendo eu que tudo que ele pediu no capítulo 51, minutinho. Tudo que ele pediu no capítulo 51, entendo eu que ele foi atendido. Ele pediu piedade a Deus, Deus teve. Ele pediu clemência, ele alcançou. Ele pediu que as transgressões deles fossem apagadas, Deus apagou. Ele pediu para ser lavado porque ele estava sujo pelo pecado, Deus o lavou. Ele pediu para ser purificado, Deus o purificou. Ele reconheceu os seus pecados. E Deus, em sua soberania, aplicou a justiça em Cristo. Por que que ele é salvo? Não é porque ele simplesmente foi o rei Davi que fez todos aqueles feitos. Ele foi salvo porque Deus escolheu salvá-lo. Porque Deus escolheu amá-lo. E ele continua no versículo 4. Ele sabe que todo pecado é contra Deus. No 8º, os ossos deles estavam esmagados. No capítulo 103, todo o ser dele louva ao Senhor. E os 3 trechos do capítulo 51 que eu entendo serem os mais importantes. Não me afastes da tua presença. Deus não afastou. Nem tires de mim o teu santo Espírito. Deus não tirou. Restitui-me a alegria da tua salvação. Deus restituiu. Sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Entenda o que Deus deu a ele. Irmãos, eu não sei se os pecados na sua vida são como o do rei Davi. Mas houve sacrifício para justificar ele em Jesus Cristo. E Deus pode fazer isso na sua vida. A conta de pecado que você tem, você não pode pagar. Mas Deus providenciou o pagamento da conta em Jesus Cristo. Irmãos, se tem alguém aqui que perdeu a alegria da salvação, eu quero lhe dizer que a palavra de Deus registrou que Deus restituiu a alegria da salvação a Davi. Ele continua terminando: bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, forças poderosas de elite, que amais a sua palavra e obedeceis todas as suas ordens. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, vós seus ministros que cumpris a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio eterno. Bendize ao Senhor, ó minha alma. Ele começa o salmo louvando a Deus. Ele fala o bendize pelo menos 3 vezes no começo e mais algumas vezes no final. Pelo menos eu, quando eu morrer, eu quero morrer louvando a Deus. Ele terminou o salmo louvando a Deus. Se Deus me permitir, eu quero morrer louvando a Deus. E ele fala para si mesmo, antes de ele querer falar para outras pessoas da experiência dele, ele fala para si mesmo: bendize, ó minha alma, fala bem de Deus. Como é que a gente pode falar bem de Deus? Não expressando, até para quem não conhece a Deus, pensamentos que ponham em dúvida a santidade e a bondade de Deus. Ele fala para si mesmo: bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de todos os seus benefícios. Vocês viram os benefícios? Será que são esses os benefícios que você procura em Deus? Ou você está procurando Deus por outra coisa? Para conseguir uma pessoa, para conseguir uma bênção, entre aspas. Pelo que você procura Deus? Davi procurou Deus pela própria pessoa
dele. E você, meu irmão, você procura Deus pelo quê? Terminando, eu quero só falar daquilo que nós temos que fazer quando pecamos. No capítulo 51, está uma forma muito clara de todo aquele que peca procurar perdão e restauração em Deus. Reconhecer que não tem, primeiro, mérito nenhum. Você vai pedir a Deus, não é pelo que você fez na sua vida, é pelo que Deus fez. Não é por você, é por Ele. Reconhecer que você pecou. Segundo, reconhecer a sua condição, que o pecado deixa a gente sujo. Terceiro, reconhecer que errou. Não fazer como Davi, que quando Urias morreu, falou que não se preocupasse. Procurar a presença de Deus. Em vez de você fazer como Adão e fugir da presença de Deus, em vez de você fazer como Judas, de fugir da presença de Deus, em vez de você fazer como Pedro, de fugir da presença de Deus, busque a presença de Deus. A luz dele vai te confrontar, vai, mas vai te dar vida, vai restaurar a alegria da salvação. E ele vai te encher do Santo Espírito de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe. Louvado seja Deus. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Precisamos todos os dias reconhecer que somos pecadores, que é a graça de Deus que nos alcança, a sua misericórdia que se renova a cada manhã. Ele nos perdoa de maneira plena, completa, total. E nós somos chamados também para perdoar. Ele exerce a sua misericórdia sobre nós. Não leva os nossos pecados, não nos julga segundo as nossas iniquidades. Estende para nós a cada dia a sua mão, a sua graça. E assim nós devemos também perdoar as pessoas que nos magoam, que nos machucam, que um dia erraram, cometeram algo que nos feriu. Oh Deus maravilhoso e bendito, nesta noite aprendemos, à luz da Tua Palavra, o quanto o Senhor é bom, o quanto a Tua graça se manifesta, o Teu poder, ó Deus, é derramado sobre as nossas vidas. Ó Deus, e entendendo e reconhecendo os nossos pecados, confessando, buscando a Tua face e a Tua misericórdia, o Senhor estende a Tua mão da graça. E assim como o Senhor foi com Davi, o Senhor é com cada um de nós. Porque Teu Filho foi à cruz, derramou Seu sangue, desde a fundação do mundo, pelos nossos pecados. E nós agradecemos e somos gratos. Tudo vem do Senhor, tudo é do Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor. Muito obrigado, Senhor. Restaura a nossa vida, restaura a nossa fé, restaura a nossa comunhão com o Senhor. E derrama sobre cada um de nós a Tua bênção. No nome santo, bendito e glorioso de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos adorar ao Senhor enquanto aproveitamos e dedicamos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu queria pedir que primeiro o pessoal do lado de cá, aqueles que vão trazer suas ofertas, vocês vêm por aqui e voltam pelo lado direito. Quando o último conseguir terminar, e o pessoal do lado de cá começa, vem por aqui e volta pelo outro lado das cadeiras, amém? Vamos adorar o Senhor. Você que está em casa também pode fazer isso, depositando o seu dízimo e a sua oferta também na conta da igreja que está aqui revelada, em nome de Jesus. Vamos fazer isso em nome de Jesus, com muita alegria.
sobre si as nossas dores. Aleluia! Ele levou sobre si as nossas transgressões. Oh, glória a Deus! O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Louvado seja teu nome, Jesus! Suas chagas, como sarados, ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, Oh, aleluia! pão da vida. Oh, Jesus, adoramos o teu nome, Senhor! Luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade de amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus é digno de louvor. Jesus recebe a adoração. Senhor amado, bendito seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por esta noite, por esta palavra que renova em nós a nossa alegria da salvação, porque sabemos que ela vem do Senhor, que o preço foi pago na cruz, que o teu sangue não foi derramado em vão, que o Senhor nos amou e desde a fundação do mundo se entregou para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Obrigado porque estamos restaurados, fortalecidos na fé. O Senhor ainda nos dá, ó Deus, essa grande bênção e esse grande privilégio de sermos co-participantes com o teu reino. Eu te louvo, Deus, e te agradeço por cada irmão, por cada irmã que traz os seus dízimos e as suas ofertas, depositam nesta noite diante do teu altar. Aqueles que em casa fazem uma transferência para a conta da igreja, mas sobretudo, Deus, todo o teu povo que é fiel, é a tua graça, é o teu amor, para o sustento da tua obra, para o sustento da tua casa, mas sobretudo, para a honra, glória e louvor do teu nome. Deus, nos dá uma semana na tua presença, ó Deus, que seja uma semana de bênção. Cobre o teu povo com teu sangue, livra de todo o mal, de toda essa pandemia. Obrigado, Senhor, porque nesse momento Alain já está praticamente restaurado, Alessandro, ó Deus, intercedemos nessa noite pela vida do pastor Paulo, de Maria, de Fernanda, toda aquela família pastoral, nós entregamos em tuas mãos. Ó Deus, te agradecemos porque várias pessoas da nossa igreja
já passou por esse processo, mas o Senhor nos fortaleceu. Como disse, como lemos nesta noite, o teu Espírito confirmou, é o Senhor que sara todas as nossas enfermidades, e a nossa vida está em tuas mãos. Ó Deus, nos leva para casa debaixo da tua mão poderosa, nos cobre com teu sangue, nos dá uma semana de bênção, e que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do teu Santo Espírito permaneça com cada um de nós e com todo o teu povo espalhado na face da terra, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, você não vai abraçar 20 irmãos, mas solte beijinho assim, ó. Diga: Jesus te ama, pelo menos para 20. Coraçãozinho, coraçãozinho.